Então vamos lá. Bom dia a todos. Nós hoje vamos ter conteúdo novo, mas antes vamos começar aí com a atividade da semana passada, que é basicamente você escolher alguma característica sua, né? A gente teve aula de adjetivos e também a sua cor favorita, né? Falar qual a sua cor favorita. E aí os outros colegas vão tentar adivinhar. Poderia usar os sinais que a gente usou na aula ou também pesquisar novos sinais. E aí, quem se candidata a ser o primeiro? Eu vou ter que escolher mesmo. Pode ser a primeira. Então, pronto. Se só fazer, Vamos vamos para o lá. palco, Bia. Já tá aí. Deixa eu pensar, peraí. Vamos lá. E aí, quem entendeu? Eu entendi que a cor favorita dela é vermelho, É mas o primeiro eu não vermelho. entendi. E que ela é uma mulher negra e o cabelo é misturado, a cor misturada, alguma coisa. Isso. Ela falou que tem mechas, né? Então, Mechas. gostei da estratégia que ela usou para falar que tem mechas, que ela fez um amarelo misturado. Então, Tá mais amarelo do que outra coisa agora. misturado. Como eu falei, né? Esse negócio de falar que a cor do cabelo é amarela é um pouco ofensivo para as loiras. É, né? Um pouco ofensivo, mas a gente usa o amarelo misturado mesmo para mechas. Por isso que Parabéns, ultimamente Bia. ando mais cabelo preso do que solto, né? Tem que ir lá dar um jeito nessas mechas amarelas. Eu comprei tinta também, mas não fiz ainda. Tem que dar um jeito. Agora vamos, Bárbara. Ela acertou? E aí, gente? A cor favorita é A azul. é azul. E ela é meiga, mas também é brava, é isso? Só que eu não Isso! Só não é meiga, é carinhosa. carinhosa. Mas Mas eu não tinha entendido esse sinal de brava, eu acho que eu não tinha visto. Não, ela pesquisou esse sinal, gente. Ela veio trazer, assim, curiosidades, sabe? Como é que é? Novos sinais. Bravo. Ela veio trazer curiosidades. Agora a Natasha. Vou destacar você, peraí. Pra sair na gravação. É uma mulher alta e magra. E a cor favorita é A cor amarelo. favorita é amarelo. Ei! Tamo bem, hein, gente? Parabéns Tá pra nós. vendo? Estão entendendo? E Antes. os que estão com a câmera desligada, alguém vai apresentar? Viviane, Diogo, Laiane e Fabrícia. Oi, gente. Tava nesse período de férias, tô com bastante coisa acumulada aqui, prof, mas só quero dar uma espiada em vocês mesmo, tá? Tá certo. Os outros também, se quiserem apresentar, deixa eu ver. Diogo abriu a câmera. Vai apresentar pra gente. Ele é baixo e a cor favorita é vermelho. Vermelho escuro? Esqueci. Escuro. Isso. Ou vermelho forte. Não sei. Isso. Um vinho, talvez. Vinho. Isso aí. Então, basicamente, é treinar esse olhar, né? Uma dica também, gente, é olhar diálogos no YouTube para treinar diálogos em Libras. Você encontra muitos vídeos. Porque às vezes a gente não tem contato com surdo. E aí, isso acaba atrapalhando, porque vamos aprender vários sinais soltos, mas na frase, como é que fica?
Então, uma dica é treinar esse olhar assistindo vídeos no YouTube. Viviane também chegou para apresentar pra gente. Vou destacar ela. Manda ver. Só esqueci o sinal de favorito. Participar. E aí? Ela é baixa e carinhosa, o cabelo dela é preto e a cor favorita dela é azul. É azul. Ela fez a cor marrom, né? O Ah, castanho. marrom. Isso. Mas Preto vocês assim. viram que de forma. Uma coisa interessante é que mesmo que às vezes a configuração da mão, o movimento não saia tão certinho, dá para a gente entender, né? A comunicação está sendo feita, que é o importante. E as correções a gente vai fazendo com o tempo mesmo. Vamos passar agora para o nosso novo conteúdo, que é assim, ó. Jogou conteúdo atrás de conteúdo. Agora eu Ah, vou. deixa eu só falar rapidinho aí, nesse final de semana. Teve uma série de shows aqui em São Paulo, né? E aí eu Sim. fui em um e tinha um intérprete de Libras para dupla, e eu fiquei com tanta dó dele, menina, porque eram umas músicas assim, super poéticas, né? Ai, E aí ele, tipo, ficava parada, que como eu vou chamar uma pessoa de bem TV? Aí ele ficava, oh, meu Deus, que tristeza. Por isso que eu não vou. Nem nossa, me deve ser muito chame. difícil. Ainda mais quando é música rápida, assim, né? Que você tem que É, entender a frase que ele falou para poder falar. Eu fiquei, gente, tô tadinho desse moço, fora que coitado. a linguagem poética ela precisa ser estudada, porque a gente fala de uma forma e em sinais é de outra forma, a cultura é diferente. Então, tipo, falar que a pessoa é bem TV, o exemplo que você citou, aí o surdo vai ficar, oxe, bem TV? Vai dar uma Depressão, confusão. passarinho? Uma confusão, né? Porque o bem TV tem um significado para o português, quando a gente traz para o português. Ai, gente, não me chamem para interpretar música, pelo amor de Deus, que eu não vou. Imagina. Não é minha praia. Já falei, não sou artista. Eu acho que para ser intérprete de área de teatro, musical, você precisa ter um lado artístico bem aflorado. Não é qualquer pessoa que consegue, não, gente. Aí é uma confusão. Hoje nós vamos falar sobre verbos. Na verdade, no decorrer aí das nossas aulas, a gente já fala de verbo, porque precisamos dele para a formação de frases, né? Então, quando vocês falam, eu gosto mais disso, quando vocês falam o que vocês gostam de fazer, o que vocês estão fazendo, vocês estão utilizando verbos, né? Então, verbos, eles estão sim no nosso vocabulário o tempo todo. O sinal de verbo é esse, mão fechada, V na frente, verbo. E a gente também vai aprender um pouco sobre as particularidades de verbos classificadores. Então, quando a gente precisa adaptar aquele verbo à situação. Em Libras acontece muito isso, né? Então, às vezes a gente vai aprender um sinal específico hoje, mas quando a gente for adaptar essa palavra para outra situação, a gente vai utilizar outro sinal. Então, vamos aprender. Hoje, nossa aula está muito focada na parte de vocabulário, né? Vamos treinar bastante vocabulário com vários verbos aí diferentes. Vamos lá. Aguentar ou suportar. O sinal é configuração em F. Suportar ou aguentar. Você pode fazer também com essa mão fechada. Suportar. Amolar. Amolar é um verbo que é um pouco fácil, né? Tipo, você está amolando uma faca. Qual é o movimento que você faria com a mão? Só que a gente faz com a mão aberta. Amolando. Lembra Acreditar. chato, né? Lembra chato. Vai depender do contexto, nesse caso. E também da expressão facial, porque no chato eu faço uma expressão facial, né? De saco cheio, né? Mas amolar eu não faço nenhuma expressão facial. A expressão facial é neutra.
Acreditar. Saindo da testa, bate na mão. Ó. Isso. Não desce com a mão assim. A mão vira. Acreditar. Arrepender. Arrepender, mão na cabeça, expressão facial de arrependimento. Arrepender. Acontecer. Acontecer tem 2 sinais. Nós temos 2 sinais. Primeiro, acontecer. Acontecer. Uma batida só. Acontecer. Ou acontecer. Acontecer. Avisar. 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 Anúncio, anunciar, é o mesmo sinal. Quando eu quero falar também da área de marketing, o sinal de marketing também é esse. Andar. Andar eu já ensinei. Andar é fácil. Tá. Brigar. Brigar também, ele é um verbo que vai depender da situação, porque eu posso brigar com a pessoa falando com a pessoa, brigar, ou brigar, que partir com a mão, né? Calar. Quando você manda a pessoa fazer silêncio, como é? Calar. Casar, também já ensinei, não ensino de novo. Casar. Cantar, o sinal é esse, com esse movimento mesmo. Eu preciso movimentar mais o meu ombro. Por quê? Porque se eu faço o movimento parado, vira outro sinal, comunicar ou comunicação. Eu preciso desse movimento, como se eu estivesse ouvindo uma música. Cantar. Se eu fizer assim, Aí dá você para vai estar entender? usando um classificador. Não é o sinal propriamente dito, mas pode ser usado também. Mas o sinal mesmo é esse aqui, cantar. Cansar. Cansar. O ombro desce. Cansar. Dar também é um sinal que vai depender. Por exemplo, se eu estou dando algo a alguém, o dar vai sair de mim para a pessoa. De mim para a pessoa. Se alguém está me dando algo, vai estar voltando para mim o movimento, tá? Eu estou dando algo, vou para a pessoa. Alguém está me dando algo, vem para mim. Deitar, boneco deitado na mão. Então, bora lá. Vou escolher aqui alguns para poder ver se vocês gravaram. Acreditar. Isso, ali a Natasha fez. Acreditar. Sai da testa, palma da mão para frente. Acreditar. Amolar, que é fácil. Amolar. Avisar. Avisar. Cantar. Brigar. Ou brigar. Aqui é como pegasse o rosto de uma pessoa, o rosto da outra, briga. Andar. Dá. Dar. Dá. Eu dei, me deram. Decidir. Ó. Aberto. Vira na palma da mão. Decidir. Errar é bem parecido com acontecer, mas a gente vai fazer o movimento seguido várias vezes. Errado ou errar. Ensinar, letra O, ensinar. É a mesma coisa. Eu estou ensinando aquela pessoa. Ensinou.
Alguém está me ensinando, eu volto a mão para dentro. Para mim. Ensinar, me ensinando. Até falaram, parece com o mês de setembro. Na primeira turma falaram isso. Realmente parece, só que o setembro, o movimento é mais assim. O ensinar é um O jogado. É diferente o movimento. Setembro, parece uma marcha realmente. Ensinar. Evitar. Na cabeça, evitar. Evitar. Aqui eu também vou utilizar a localização. Né? Então, por exemplo, eu quero evitar brigar. Então, brigar, evitar. Para o lado que eu fizer o sinal, eu vou fazer o sinal de evitar. Tá? Evitar. Emagrecer. Quem lembra o sinal de magro, alguém até fez hoje. Magro. Sinal de emagrecer, eu vou usar os 2 dedos. O movimento se encontrando. Emagrecer. Fazer. A, fazer. Fazer. Encorajar. Ó, encorajar. Animar, né? Encorajando outras pessoas, animando outras pessoas, me animando. Gritar. Ganhar. Ganhar. Garantir. É o mesmo sinal de segurança, de seguro. Garantir, garantia. Irritar. Irritar. Ó. E a expressão facial de irritar, de irritado. Imaginar. Ó. Palma da mão aqui. Imaginar. Jejuar. Aí de manhã uma aluna até falou assim: ah, mas a gente não usa muito essa palavra jejuar. Então, se eu quiser falar passar fome. Então você só precisa usar o sinal de fome. 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 E eu quiser dizer jejum intermitente. Aí você tem que ir pro significado de jejum intermitente, entendeu? Jejum intermitente, pelo que eu entendo. Você jejua por uma quantidade de horas, depois come. Você faz jejum, hora, 12 horas, depois come. Jejum. Aí você vai, na verdade, explicar, detalhar o que é. Limitar. Limite. Lutar é outro verbo que vai depender também do que eu tô falando, eu vou direcionar. E também existem vários tipos de luta, né? Existe luta consigo mesmo, aí eu faço para dentro, tipo, sentimento aqui lutando um contra o outro. Se eu quero falar que eu tô lutando contra a pessoa, eu posso fazer o sinal de luta, sim, né? Então vai depender. Posso usar o sinal de briga também, vai depender de como eu quero colocar. Meditar. De manhã eu até confundi imaginar com meditar. Então, me imaginar, a gente abre, meditar, ou pensar, tô pensando, é aqui. Oprimir, ó. E eu também vou direcionar esses verbos ao que eu tô fazendo, né? Se o sujeito tá aqui desse lado, eu vou fazer nele. Provocar,
provocar. Se alguém está me provocando, para dentro. Pressionar, eu posso fazer com o personagem aqui. Posso fazer sem o personagem, pressionar. Se estou me pressionando, assim. Pular. Pular. Querer. Quem lembra querer? Natasha lembrou querer. Rir. Salvar. Salvar. Cuidado com o verbo salvar, porque o movimento vem de um lado para o outro. Quando você faz ao contrário, vira melhorar. Tá? Melhorar, salvar. Então, cuidado aí na hora de fazer, né? O sinal. Sofrer, Y, na barriga. Sofrer, sofrimento. Sentir. Sentir. Suar. Tentar. Zombar. Então, eu vou zombar, eu vou colocar o personagem aqui que eu vou zombar da história. Então, eu vou fazer desse lado. Se eu colocar desse lado, desse lado. Se estão me zombando, eu aponto para mim. Então, em Libras, a gente vai direcionar o sinal para o personagem que a gente está fazendo naquele momento. Então, depois vocês voltam aí a gravação para poder tentar repetir os sinais, né? Gravar aí pelo menos 4 por dia. Tá? Uns 4 por dia, porque aí vocês vão aumentando o vocabulário, né? Vão aumentando esse vocabulário em Libras. E aí, dentro da língua de sinais, nós temos os verbos classificadores. E chega também uma curiosidade. A maioria dos surdos, eles não conjugam verbo, como a gente. Então, se você já teve o contato com surdo, você vai perceber que a forma dele escrever é diferente, porque eles não conjugam verbo. Na verdade, eles conjugam, mas de uma forma particular que tem a ver com a língua que eles usam, que é diferente da nossa. Mas na escrita, no dia a dia, no WhatsApp, aqui no Teams, os surdos, eles geralmente não conjugam verbo. Então, eles vão escrever como a frase fica em Libras. No exemplo, eu não quero brigar. Em português, eu não quero brigar. Em Libras, brigar, eu não querer. E ele vai escrever desse jeito, brigar, eu não querer. Então, a gente precisa estar atento a isso. E, geralmente, os surdos que conjugam verbo, ele tem um nível de escolaridade maior e um contato maior com pessoas ouvintes também. Né? Existem surdos que conjugam verbos, porém, eles têm um contato maior com a língua portuguesa. Fabrícia? Então, num contexto o mais geral, mais comum, vamos dizer assim, a gente vai encontrar sempre as frases construídas com verbo no infinitivo, isso? Isso, Tá, no infinitivo. Então, a gente precisa ter essa paciência, esse cuidado, porque a língua deles é diferente da nossa, né? Então, precisamos fazer essa adaptação. Existem estudos que conjugam verbos? Existem, né? Como eu falei, não existe uma regra. Porém, a maioria não conjuga, né? Às vezes até conjugam uma ou duas palavras, mas aí depois eles começam a escrever no infinitivo, né? Então, Laine, uma pergunta, como é que... eu pergunto isso porque faz tempo que eu não falo com ele, mas tem um professor que trabalhava na mesma universidade que eu, né, que é surdo, e ele estava na época que não tinha terminado o mestrado e estava fazendo doutorado em linguística. E eu lembro que ele comentou que passou por uma situação bem delicada na universidade, porque um dos professores avaliadores não aceitou o documento dele escrito nessa estrutura, né? Existe alguma lei hoje, né? Por exemplo, que ampare isso? Ele estava bem chateado porque ele teve que pagar uma pessoa que pudesse fazer geralmente. toda a inscrição,
transcrição, né? Usando, né, os tempos verbais, né? Enfim, mexendo nessa concordância verbal. Existe algum documento, alguma coisa, mas por curiosidade, ou se aquela organização não aceitar o documento dentro dessa estrutura, dessa escrita, não tem jeito, vai ter que ter alguém que vá fazer a transcrição, é isso ou não? Ou é uma pergunta muito assim que não é cabível aqui? Foi uma curiosidade que veio Não, agora. é interessante. Então, geralmente, a gente recorre ao bom senso da instituição, porque não existe uma lei, né? Na verdade, a lei ela ampara o surdo de que ele teria a língua de sinais como a primeira língua, mas teria que ter o português como a segunda língua, né? Então, porque é a língua do país que ele vive, a língua portuguesa. Infelizmente, ainda é uma das barreiras, uma das muitas barreiras que os surdos enfrentam é essa, porque ele precisa do intérprete para colocar aquilo ali no português, né? Os textos dele no português. Mas, por exemplo, existem provas que eles são altamente prejudicados, como o Enem, por exemplo, né? Eles têm que escrever uma redação na língua portuguesa, sendo que eles não têm a língua portuguesa deles é a segunda língua, então não vai sair igual a gente, né, que é nativo. Não tem como sair igual. Então a gente precisa caber a conscientização, né? Existem surdos que recorrem a essa parte da conscientização, explicar aos professores, olha, eu sou surdo, ter um diálogo mais aberto e, em alguns casos, recorrer ao intérprete para transformar o texto dele, original, em um texto com português, obedecendo às regras do português. Infelizmente, ainda precisa, né, dessa conscientização para que as pessoas entendam que eles escrevem de forma diferente, mas que eles estão entendendo muito bem o conteúdo. Agora tivemos avanço no Enem, porque dos 2, 3 anos para cá, a prova é totalmente traduzida em língua de sinais, então isso ajuda bastante no entendimento. Mas ainda tem esses embargos, né? Quando vão escrever uma redação, mestrado, um doutorado, ainda sofre essas barreiras. Mas, geralmente, o surdo vai escrever desse jeito, e geralmente, quando a gente fala de verbos classificadores, é porque aquele verbo ele precisa ser classificado. Como assim? O verbo beber. O que a pessoa bebeu? Se ela bebeu uma pinga, uma caipirinha, ela vai beber de um jeito. Se ela beber uma água, ela vai beber de outro jeito. Se ela beber uma cerveja, um vinho, vai ser de outro jeito. Então, eu preciso classificar esse verbo. Por exemplo, bebeu lá uma pinga. O copo vai ser pequeno. E como é que a pessoa bebe a pinga? Ela vira e bota na mesa de novo. Então, bebeu uma pinga. Bebeu uma água, eu posso fazer água, o copo vai ser maior, ou a mão, como já está mais aberta. E ela vai beber água. Né? O café, ela vai precisar de uma xícara, ó. Então, o verbo ele precisa ser classificado a mensagem que eu quero passar. A mesma coisa o verbo cair. Tá, o sinal de cair. Tá, mas como é que essa pessoa caiu? Foi um escorregão? Foi de moto? Foi de paraquedas? Ela tropeçou antes de cair? Então, eu preciso classificar esse verbo para poder o surdo entender. Como eu falei até na primeira aula, o surdo, ele é visual. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. O surdo é visual. Então, eu preciso fazer com que ele veja a imagem que eu quero passar. Eu preciso transformar o que eu quero passar para ele em imagem, para então conseguir sinalizar de forma clara. Então, preciso fazer essas perguntas antes de fazer o verbo. Eu trouxe alguns exemplos aqui de verbos que podem ter variações. Aí eu quero a ajuda de vocês agora. Eu vou fazer o sinal daquele verbo e eu quero que vocês pensem em variações para esse verbo. Por exemplo, o verbo beber. Beber. Mas eu já dei a dica, né? Da caipirinha. Vamos para outra. Beijar. Beijar. Quais variações podem ter nesse verbo beijar? Na boca. Né? Pode ser 2 beijos. Tem um beijo assim, de um lado e do outro, né? Então, muitas variações. Tá, aí também eu já dei a dica. Vamos para crescer. Crescer a gente faz assim, né? Mas aqui eu tô me referindo a um crescimento de uma pessoa.
Quais outras variações que a gente pode ter aí nesse verbo crescer? Isso, no trabalho. O que mais? Como é que vocês fariam uma planta crescendo? Seria assim também? Mais ou menos isso, Natasha. A gente pode fazer, ó, virando uma árvore, cresceu, né? Um pão, a massa de pão crescendo. Eu não vou fazer assim. Eu vou fazer a massa crescendo. Então vai variar. Descer, né? Sinal de descer. Podem ter outras variações. Quais? Vamos lá, bora botar a cabeça para pensar. Sinal novo. Eu pensei em uma escada descendo, só que eu não sei como fazer degrau. Tipo, Ó, não sei você se. pode botar os dedos aqui, ó. Ah, Desceu a escada. Descendo o elevador. Como é que vocês fariam? Aí o Diogo deu a coisa dele. Pode ser você fazer um quadrado, a pessoa em pé descendo o elevador, né? Então, encher. Encher tem um sinal que é assim, tá vendo? A boca. Mas é só um copo que enche. Aí, olha, a Bárbara fez enchendo um balão. Uma casa cheia. Casa. Um monte de gente entrando na casa. Outro, lamber. Lamber. Mas aí eu quero dizer que o cachorro lambeu minha cara, ó. Aí eu já vou passar a língua no meu rosto. Então, a perna, o braço, já vou fazer localizando aquele verbo. Mudar. Mudar. Mudar é um verbo de localização. Então, por exemplo, eu moro em Salvador. Aí eu vou pegar um sinal aleatório. Falar que eu vou me mudar para São Paulo. Então, eu vou fazer Salvador, lugar, Salvador. É minha casa. Lá, lugar, São Paulo. Aí o verbo mudar eu vou pegar de Salvador e colocar em São Paulo. Vai ser um verbo de localização. Entendeu? Segurar. 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 Mas aí eu posso fazer também o verbo segurar, depender do que eu quero explicar, o que é que eu estou segurando, né? Então, tem uma infinidade de coisas que eu posso fazer que eu estou segurando. Eu posso fazer uma criança que segurou a roupa da mãe. Eu posso fazer segurar aqui. Então, tem várias formas da gente pensar aí e colocar essas frases. Trocar. 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 É a mesma coisa. Eu posso colocar uma coisa aqui na frente e outra aqui. Vou usar o mesmo exemplo. São Paulo, Salvador, trocar. É um verbo também de localização. Tropeçar. Tropecei. Tchau, Fabrícia. Até mais. Ir. Ir é um verbo que eu também já ensinei, né? Vou. Eu vou. Nós vamos. Nós vamos. E também ele é direcional, porque eu posso colocar o lugar que eu vou. São Paulo, eu vou. E eu vou apontar para o lugar que eu fiz, né? Ver também. Porque o olhar, eu posso direcionar ele para qualquer lugar. Eu posso ver aqui, eu posso ver aqui, eu posso olhar para cima. E aí eu vou apontar, posso olhar para baixo. É um verbo também direcional. Vamos Laine, ver. desculpa. Eu já vi em algumas conversas que eu presenciei, pode ser, não sei, brincadeira, né? Mas a gente usa muito isso aqui, né? Sim. Aí eu já vi também na conversa os surdos fazendo isso. É como se Eu fosse vi.
ou eu vi ou eu tô ligada em você, É isso. sabe? Eu Tipo vi. assim. Aí eu posso usar isso pra. Pode usar também. Inclusive, a Bárbara falou de uma coisa interessante, né? Na quinta-feira, a nossa aula de revisão, eu vou ensinar só expressões idiomáticas, tá, gente? Então não percam, só gírias, para vocês estarem 100% integrados aí com a comunidade surda. Então não percam, eu preparei uma aula só sobre gírias. E vocês vão ver como é interessante e como as gírias deles são diferentes da nossa, né? Algumas coisas são parecidas e algumas são bem diferentes. Então não percam a aula de quinta. Já estou fazendo propaganda para ninguém perder. Frases, vamos treinar agora, né? Algumas frases. Colocando nas frases parece que a gente memoriza melhor, né? As frases. Então bora lá. Eu vou para a praia. Coloquei logo no início a minha vontade, né? Ir para a praia. Para ver se chama. Aí aqui, praia, mão para cima, praia. Primeiro eu faço o lugar, né? Eu não posso fazer o verbo antes. Praia, eu vou. Eu vou. Ó que simples, gente. Com 2 sinais eu consigo escrever o que eu quero falar. Praia, eu vou. Domingo eu vejo TV. Quem aí quer arriscar? Domingo eu já ensinei. TV também. Bárbara fez TV, só que tem esse movimento. TV. Eu vejo. TV. Domingo. Eu vejo. Deixa eu fazer uma pergunta. É, a estrutura sempre me confunde, porque na minha cabeça sempre vai vir o português de domingo eu vejo TV, então eu vou falar em libras assim. Só que essa estrutura me confunde. Então, como é que é a estrutura? Eu costumo falar para meus alunos que é vítima, vilão, ação. Ou seja, primeiro quem sofre a ação, né? A vítima. Depois o vilão, quem faz a ação. E a ação em si, né? Que é o verbo. O verbo vem por último. Então, domingo eu vejo TV. Eu posso colocar o domingo antes? Posso. Domingo, TV, eu vejo. O eu vejo já sai de mim. Eu vejo. Se eu quiser falar que ele vê TV domingo, aí eu vou fazer domingo, TV, ele vê. O V vai sair dele. Ele vê. Então, por último que eu coloquei o verbo eu vou ou eu vejo, né? Só por último. O verbo é o último. Existem outras estruturas de frase? Existe. Inclusive, Bárbara, que acompanha os processos seletivos de pessoas surdas, às vezes esses surdos que a gente faz as entrevistas, ele utiliza a estrutura do português, tá? Porque ele trabalha com pessoas que usam a estrutura do português. Então eles se acostumam. Por isso que não existe uma regra, né, de sinais. Então, às vezes eles se acostumam com aquilo e trazem isso para a realidade deles. Do português, de seguir a regra do português. Porém, a regra da língua de sinais, vítima, vilão, ação. Você pode jogar videogame. Olha só como o jogar videogame pode virar um sinal só. Porque a pessoa aqui está jogando videogame. Jogar videogame, você pode. Olha que simples. Por quê? Porque o jogar videogame, o verbo jogar, já está dentro da ação. Aqui, eu já estou fazendo essa ação. Tá? É que nem, tipo, jogar futebol. Eu vou fazer outra ação, porque eu sei que aquela pessoa está jogando futebol. Futebol. Você pode. Então, vai adaptar, né? Olha só como a frase fica simples. Jogar, você pode. Aqui eu tô fazendo videogame, né? O movimento do videogame. Eu posso usar esse também quando é desse jeito. Pode variar.
Agora, olha só essa frase. Eu trouxe ela porque ela tem 2 verbos. Eu vou fazer um presente para dar à minha tia. Como é que ficaria essa frase com 2 verbos? Eu primeiro preciso ver qual é o primeiro verbo. Antes de eu dar o presente para minha tia, eu preciso fazer o presente, né? Eu não posso trocar essa ordem. Então, primeiro eu vou fazer eu, presente, preparar. Tia, pego o presente e dou. De novo. Eu, presente, preparo. Tia, dá. Então, quando a gente tem mais de uma ação na frase, eu preciso pensar qual é a ação que vem primeiro. Não tem como eu dar um presente que eu ainda vou fazer. Eu preciso fazer primeiro o presente para depois dar. Eu preciso organizar na minha cabeça qual é a ordem das imagens que o surdo vai ver quando eu sinalizar. Antes de sinalizar, eu preciso pensar, né, no que eu vou sinalizar. Minha avó tem um computador. Ó, computador, computador. Minha avó tem computador. Minha avó tem. Nós queremos passear. Então, passear, sinal de passear. Lembra limpando o ombro depois que chega em casa, tirando a poeira. Passear. Nós queremos passear. Nós queremos. Não falo português. Português, sinal de português. 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 Não falo. Simplesmente a expressão de negação com o verbo já quer dizer que eu não falo. Não falo. Se eu quero dizer que eu falo português, eu falo. Afirmação. Português, não falo. Uma frase real agora, em inglês eu não falo. É real mesmo meu, assim, sabe? Precisa aprender. Em inglês, não falo. Estou aprendendo Libras. Primeiro, Libras. Libras, eu aprender. Igual ao tempo verbal, né? Em Libras. Como é que eu vou saber qual é o tempo? Passado, eu vou fazer essa marcação. Passado, se eu não coloco marcação, significa que é o presente ou futuro. Passado, sem marcação ou futuro. Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu irei aprender Libras, né? Eu vou aprender Libras mais para frente. Futuro, eu, Libras, aprender. Se eu falei que no passado eu fiz um curso de Libras, no passado. Passado, eu, Libras, curso, já. Então, aí eu fiz a marcação do tempo, né? No passado. Aí o surdo vai saber que eu não estou falando de agora, eu estou falando do passado ou do futuro. Então, a gente pode fazer também essa marcação. E aí, ficaram com alguma dúvida da aula de hoje? Nada? Então, a dica da semana é vocês pesquisarem mais sinais e olharem também essas palavras em vocabulários, para vocês verem como elas variam, né? A depender do que a gente está querendo informar. A atividade da semana vai ser muito fácil para vocês. Gravar 4 sinais de verbos. Podem ser aprendidos aqui na aula, ou vocês podem trazer novos verbos. Interessante trazer novos, né? Para poder ajudar os colegas também. E apresentar esses sinais na próxima aula, tá? Então, na próxima semana, que já é a nossa última aula, então nós vamos fazer essa apresentação. Além disso, na próxima semana, a gente vai começar a aula falando só em Libras, tá? Só sinais. Vocês já conseguem entender já. Já era para ter começado hoje, mas aí eu dei uma segurada. E aí, na próxima semana, a gente vai falar em Libras, tá? Vocês começarem a treinar essa parte visual mesmo da língua.
E é isso, gente. E essa dica também de gravar 4 sinais tá até pouco, né? Porque na semana vocês podiam gravar até mais. Mas aí vocês gravarem 4 sinais já fica uma dica também de treino, né? Para cada dia vocês tentarem aprender 3 ou 4 sinais novos. Isso daí vai ajudar vocês a memorizar bastante e aumentar o vocabulário. Então é isso. Falaram que não tem dúvida nenhuma, né? Então, assim, uns alunos bem nível avançado já. Até quinta bate o desespero. Ah, tá. Quinta-feira nos vemos, vamos ter aula quinta sobre gírias, né? Então, gírias, sinal de gírias. Quem quiser aprender aí gírias e sinais, vem para aula quinta. Tchau, gente, até Então quinta. tá. Até mais. Até mais.